Pessoal, hoje o programa Ricardo Russo na TV está aqui no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Estou aqui no box da Fórmula Inter, com o grande Ronaldo, que é da imprensa aqui, e vai contar um pouquinho pra gente sobre a história da Fórmula Inter. Não é isso, Ronaldo? É isso aí, agradeço bastante a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Sempre um prazer ter o pessoal aqui tentando descobrir o que é essa loucura que a gente faz aqui no autódromo. A Fórmula Inter basicamente é uma categoria de carros de fórmula, ou seja, são carros de corrida de verdade. Eles foram pensados, idealizados, montados e fabricados para serem carros rápidos lá, dentro da pista. Então, a categoria existe desde 2015, ela surgiu da cabeça aí de um grande amigo da gente, que é o Marcos Galassi, o idealizador e o dono da marca Fórmula Inter, da paixão que ele tem pelo automobilismo. A vivência que ele teve aí pelo planeta, inclusive até com um programa que foi veiculado na TV paga, que chamava Na Estrada da Indy, onde ele tentou levar um dos filhos dele para participar da Fórmula Indy lá nos Estados Unidos, fez com que ele visse que existia uma possibilidade de fazer algo aqui semelhante aqui no Brasil. E foi aí que surgiu, inclusive, essa ideia de Fórmula Inter, exatamente inspirada na Fórmula Indy. O Indy vem de Indianápolis, o Inter vem de Interlagos. Ah, que bacana, história legal. E me diz uma coisa, quanto assim chega assim de velocidade o Fórmula Inter? Cara, nos testes que a gente está fazendo agora, a gente fazendo o carro liberado com a asa zerada, ou seja, sem a pressão aerodinâmica na reta. Ele já chegou aqui a 215 oficialmente, extraoficialmente ele já chegou a 218. E um teste que a gente fez ontem com pneu slick, apesar de estar a pista úmida, mais uma modificação que a gente está fazendo, ele chegou a 217, mas esse ainda é extraoficial. O carro ele tem 550 kg de peso, ou seja, ele é extremamente leve. Ele tem um motor 2.0, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, que pode gerar até 190 cavalos. Então a relação peso-potência dele é um absurdo, porque ele tem praticamente 200 cavalos para 550 quilos. O carro anda muito, ele é totalmente nacional. A única coisa dele que não é nacional são as pinças de freio, que são Wilwood, importadas dos Estados Unidos. Mas o resto do carro ele é todo nacional. Então a gente consegue ter um budget um pouco mais enxuto se acontece algum problema com o carro, se alguém roda, se dá uma pancada, acontece alguma coisa. O carro é extremamente seguro, mas ele também não é aquele carro que fica exorbitante, que você vai ter que fazer um financiamento até o final da sua vida para pagar o conserto do carro, entendeu? Aqui você consegue andar, se divertir, ficar seguro e ainda, se por um acaso der algum problema, você consegue reaver o produto tranquilamente. Muito interessante. O que eu gostaria de saber, quantos carros tem na equipe e, assim, periodicamente acontecem as corridas da Fórmula Inter de quanto a quanto tempo, assim? A gente está inserido dentro do Campeonato Paulista de Velocidade no Asfalto, que é regulamentado pela FASP, que é a Federação de Automobilismo de São Paulo. Então, a regra é deles, a gente utiliza a regra que eles geram e eles fazem toda a regulamentação. A Fórmula Inter, como eu disse, ela existe desde 2015, mas como categoria, competitivamente falando, ela existe desde 2016. Dezembro de 2016 foi a nossa primeira corrida. Os carros, a gente atualmente tem 11 carros para competição, a gente tem mais 7 chassis prontos. Então a gente pode fabricar mais ainda 7 carros. Depois disso, se houver necessidade, a gente fabrica mais chassis também. E a gente tem uma coisa inédita. A gente tem o único carro de competição de Fórmula de 2 lugares da América do Sul. Então a gente tem um carro para ativação, para empresas ou até para eventos que queiram fazer, trazer algo a mais. Por exemplo, a pessoa não tem habilitação ou às vezes não tem nem idade para dirigir. Mas isso não quer dizer que ela não vai ter as sensações de andar em velocidade num carro de Fórmula de maneira segura dentro do autódromo. Ele vai acompanhar um dos nossos pilotos profissionais que vai conduzir ele uma volta rápida dentro do autódromo. Então a gente é a única equipe
aqui no Brasil, atualmente, que tem um carro de Fórmula de 2 lugares, inclusive para levar pessoas não habilitadas para ter a sensação aí do que é a Força G dentro do autódromo. Nossa, que interessante. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Muito Isso bacana. É bacana. Pô, que legal. Me diz uma coisa, eu tava reparando que o carro tem bastante área assim para adesivar a patrocinadores que tiver interessado, né? Isso é muito bacana. Sim, a ideia do carro, inclusive ele ser grandão, ele foi inspirado nos carros de Fórmula 1 e Fórmula Indy dos final dos anos 80 e começo dos anos 90, ali a década de 80, 90. Então é por isso que ele é tão grande. Mas efetivamente o fato dele ser grande também faz com que ele carregue bastante aerodinâmica. Então a parte dele aerodinâmica, a asa dianteira e a asa traseira, elas geram muito downforce. Então ele é um dos carros de Fórmula no Brasil atualmente que possibilita uma capacidade de contorno de curva muito alta. A gente agora também está utilizando, né, você perguntou de patrocínio, eu estou indo até para os dados técnicos, mas eu estou chegando Tranquilo. lá. A gente tem também, para esse ano, uma das alterações que a gente teve na categoria, que a gente mudou o fornecedor de pneus, a gente agora está andando com os pneus Yokohama. O composto do pneu Yokohama, ele casou muito bem com o projeto do Fórmula Inter, o MG15, que é como a gente batizou o carro, MG15 de Marcos Galassi. E 15 porque surgiu o projeto em 2015. Então ele casou muito bem com o projeto do carro. Então o grip mecânico do pneu, ou seja, a capacidade dele de aderir no asfalto sem precisar de muita pressão aerodinâmica é muito grande. Então essas dimensões grandes que inicialmente foi pensado exatamente para o carro ter uma visibilidade boa na frente da câmera e para quem estiver assistindo no autódromo, gerou também essa outra benesse que é o carro ter um approach, uma situação aerodinâmica bastante interessante dentro do autódromo. As áreas delimitadas, a gente tem os espaços no carro que podem ser utilizados para o piloto. Então o piloto vem, ele já tem patrocínio ou ele conseguiu o patrocínio, ele tem as áreas do carro em que ele pode aplicar esse patrocínio. Em geral, essas áreas para o piloto ficam bastante evidentes. E a categoria tem as áreas próprias dela, que são dos apoiadores e patrocinadores da própria categoria, para também ficarem expostos em todos os fórmulas. Nos 11 fórmulas por enquanto e também no carro de 2 lugares. Aliás, uma coisa interessante, o carro de 2 lugares, se você contratar para fazer um evento, você pode adesivar ele com o patrocinador do evento, vamos dizer assim. Ah, entendi, é uma boa opção, né? É uma ativação muito legal. Gostaria de agradecer aí as explicações aí, muito bacana, muito interessante. E agora, muito obrigado, viu? Grande Rodrigo, que é piloto aí da Fórmula Inter, gostaria que você falasse quando você começou, você estava me falando que começou pelo kart, né? E como é que é correr pela Fórmula Inter aí, o que você tem para me dizer? Bom, como eu disse, eu comecei correndo de kart quando era adolescente ainda. E no automobilismo profissional eu corri a minha primeira temporada aqui na Fórmula Inter, minha primeira temporada também no automobilismo. Então, estou gostando muito, é uma categoria sensacional, tudo isso que o Ronaldo disse, é um carro muito estável, muito seguro, é um Fórmula de verdade, como a gente brinca aqui, é automobilismo raiz. Então você tem câmbio H, é uma grande escola e um carro aí que tem se demonstrado ser uma grande categoria de Fórmula e para também acesso a outras categorias profissionais. Quando você veio do kart, você teve alguma dificuldade de vir para a Inter? Assim, é bem diferente, né? Como é que você pode me explicar essa parte aí? Sim, o kart, sem dúvida nenhuma, ele é uma grande escola, né? Então, quando você vem para o automobilismo, você sai do kart e vem para o automobilismo, você já tem uma grande bagagem. E, sem dúvida nenhuma, a gente encontra aqui, não diria dificuldade, mas diria uma adaptação. Você tem as adaptações próprias da categoria, mas o carro também, da Fórmula Inter, ele é uma nova escola para o automobilismo. Então eu entendo que são degraus que a gente vai subindo aí na história do automobilismo e que a gente vai cada dia aprendendo um pouco mais. E a Fórmula Inter tem sido essencial para mim nesse sentido. Que bacana. Ontem estava bastante chuvoso o tempo, né? E muita dificuldade para dirigir na chuva assim, ou você gosta? Bom, não diria que eu não gosto de dirigir na chuva, mas a chuva é uma escola muito boa para a gente poder aprender e segurar mais o carro fica muito instável,
mesmo quando a gente usa os pneus de chuva. Ontem a gente tinha duas condições, uma que a pista estava úmida, que ela não estava molhada a ponto de precisar de um pneu de chuva, então nós fomos com o pneu slick para a pista, e aí a pista estava muito escorregadia, sem dúvida nenhuma. No segundo treino a gente já foi com o pneu de chuva, aí um pneu que dá muito mais aderência, é uma experiência legal. Eu particularmente prefiro correr no seco, mas sem dúvida nenhuma que a chuva também é uma experiência bacana, e quem gosta de automobilismo, a gente tem velocidade no sangue, a gente gosta de fazer em qualquer tempo que seja na chuva, seja no sol. Pra gente o importante é estar dentro do carro, na pista, aproveitando toda essa velocidade que essas naves proporcionam pra gente. Bacana. Em dia igual hoje, sol e de chuva, qual a diferença mais ou menos de velocidade que você, assim, diminui, né? Porque quando tá chovendo tem que tomar um pouco mais de cuidado. Qual mais ou menos a diferença? É muita coisa. O melhor tempo que a gente virou aí na pista, vamos dizer assim, mais úmida, escorregadia, foi 1,59. Esse carro chega a virar no seco, como o Ronaldo disse, com esses novos pneus que aderiram muito bem às características do carro, que são os pneus Yokohama. A gente já teve tempo aqui na Fórmula Inter de 1,43. Então, é uma diferença muito grande, você tem muito mais velocidade, o carro está muito mais seguro na pista, né? Então você tem muito mais estabilidade, isso te proporciona imprimir uma velocidade muito mais alta no carro. Estamos falando mais ou menos aí 15, 17 segundos por volta, né? Sim, é muita coisa. Bacana. Gostaria de te agradecer, tá falando com você aí, com o pessoal da Fórmula Inter. E galera, acompanha a gente, canal 9 da NET, 8 da Vivo, na Eco TV. Ricardo Russo na TV pelo automobilismo. Obrigado.